Cauti escreveu uma matéria para a edição 276 da Revista Oeste, anterior a essa que a gente lançou, falou hoje. O artigo se chama "O PT quebrou os Correios". Antes da gente entrar para falar de IOF, taxação de Donald Trump, Cauti levantou a questão de que os Correios pediram socorro ao governo federal para evitar o colapso das operações. Explica para a gente essa matéria aqui que a gente encontra. Os Correios, nossa, terrível, né? Estatal quebradaça. Pois é, né? Os Correios são um exemplo plástico daquilo que está acontecendo no Brasil e aquilo que vai acontecer. Os Correios são uma estatal brasileira que foi entregue pelo governo Bolsonaro para o governo Lula com superávit, ou seja, no azul, as contas dos Correios estavam superavitárias em 2022. Começou o governo Lula e em 2023 os Correios começaram a registrar um rombo atrás do outro, né? Um déficit atrás do outro, contas no vermelho. Em 2025, nós chegamos ao ponto de que os Correios estão dando calotes em centros de distribuição, né? Não estão pagando os aluguéis no seu centro de distribuição, onde as cartas são divididas, despachadas, né? Nos vários endereços. Isso criando problemas também para o mercado financeiro, porque esses centros são propriedade de fundos imobiliários, então eles não conseguem distribuir dividendos, né? Proventos, mas também os Correios estão atrasando pagamento de benefícios para os seus funcionários, sim, como, por exemplo, plano de saúde, entre outras coisas. Os Correios também já tiveram, durante governos passados do PT, rombos retumbantes, né? Lembrando as fraudes dos Correios, especialmente no sistema de previdência dos funcionários dos Correios, que acabou provocando que os aposentados atuais, quem já hoje recebe aposentadoria dos Correios, deve pagar uma adicional mais. Tungada da aposentadoria, sim, do ex-funcionário, do carteiro, do funcionário que ficava lá no caixa, um valor para tentar cobrir esse rombo que foi feito nos governos do PT passado. Então, os Correios são, de fato, a gente pode dizer, é o peru de Natal do PT. Toda vez que o PT chega, os Correios são o alvo privilegiado ou para péssima gestão ou para roubalheira generalizada. Tem estatais que você acha que deveriam ser privatizadas, é claro, né? Fazer uma privatização correta, mas também algumas que deveriam deixar de existir? Assim, a estatal boa é a estatal extinta, no caso, né? Ou pelo menos privatizada. Não existe empresa estatal boa ou necessária. Até porque, vamos lá, o Brasil tem a Petrobras, que é a empresa estatal de petróleo, né? É uma. Os Estados Unidos não têm empresa estatal de petróleo. Eles têm 200 empresas de petróleo. Quem está melhor? O Brasil ou os Estados Unidos, em termos de geração de riqueza, exploração de reservas petrolíferas, produção de recursos também para o erário, ou seja, de pagamento de impostos por parte dessas empresas? Claramente os Estados Unidos. Então, é necessário ter uma empresa estatal? Claro que não. Só que no Brasil somos mais latinos, né? Então temos essa paixão por tudo aquilo que é verde e amarelo. Então, o logo da Petrobras é verde e amarelo, então não pode privatizar? Não. Pode muito bem, como a Petrobras, todas as outras estatais, não é nenhuma necessária. No caso, os Correios não fazem exceção. Como é possível que uma empresa como a Amazon entrega no dia os seus produtos e os Correios, as cartas, demoram semanas às vezes? Como é possível que uma empresa argentina, como o Mercado Livre, por exemplo, compra por ano mais aviões do que a frota inteira dos Correios hoje, atualmente? Todos os anos, o Mercado Livre compra mais aviões. No Brasil, né? Não no mundo. No Brasil, o Mercado Livre tem mais aviões do que os Correios. E uma empresa argentina que chegou no Brasil poucos anos atrás, e os Correios têm 200 anos, né? Desde que o Brasil é independente. Então, para que os Correios? Estão ficando atrasados, estão ficando para trás. É claro que há algumas coisas que eles ainda conseguem ter um mínimo de eficiência, herança muitas vezes de governos passados, mas hoje não servem absolutamente para nada. Ninguém mais manda carta hoje. Até as notificações judiciais hoje são feitas por WhatsApp, muitas vezes, né? Então, ou no caso do STF, por Twitter, no caso, né? Mas esse seria outro assunto. Às vezes a pessoa vai lá levar na UTI também, irmão. Exatamente, ou na UTI. Ou então enfim, pode considerar um vídeo visto também como notificado. Como ou seja, para que Correios, né? Se temos um STF fantasioso, no caso. Então, de fato é isso. Então, mas o drama qual que é? Que esses estatais, além de serem ineficientes e ser um buraco negro de drenar recursos públicos, elas também são cabidão de empregos e são epicentro de corrupção. Total. Porque o que o Lula fez quando chegou no poder? Começou a botar amigos dos amigos, né? Geralmente do meu pai, no caso, né? Amigo dos amigos em todas as estatais. No caso dos Correios, botou um advogado do famoso grupo Prerrogativas, né? Que é esse grupo de advogados que tem essa
paixão em defender corruptos, né? Eles adoram um corrupto para defender, adoram pegar um cara da Lava Jato que roubou até o talo e dizer que teve violação de direitos humanos porque ele confessou frente das câmeras que roubou sem ter medo de ser feliz. Mas o Caute valeu a pena, ele pegou aí a presidência dos Correios. E quebrou, no caso, né? E conseguiu quebrar os Correios. Nossa. Então, pelo que a gente sabe até agora, né? Porque se a gente tivesse uma PGR séria, tivesse um Ministério Público sério, no mínimo, teria aberto uma investigação para se perguntar, como é possível que vocês tiveram, em 2022, um superávit e 12 meses depois um rombo? O que vocês fizeram com o dinheiro? Como de onde conseguiram essa proeza? Não. Sim, a gente sabe que eles, por exemplo, financiaram turnê do Gilberto Gil, financiaram, como que chama, feiras de livros em Bogotá, na Colômbia, onde os Correios não operam. Jogaram dinheiro pela janela. Literalmente, queimaram, torraram dinheiro. Mas aí a pergunta é, isso também não é uma responsabilidade do presidente? Com certeza. Não é uma gestão temerária? Não se enquadra em algum crime do Código? Então, esse é um Ministério Público sério, já estaria investigando. Mas já que todo mundo no Ministério Público tem medo agora das consequências de que abrir esse vaso de Pandora poderia provocar para eles, né? Vídeo que aconteceu com o Deltan Dallagnol, com o juiz Moro. Então, o Ministério Público no Brasil hoje está castrado, literalmente, para não investigar esses casos. Mas, dito isso, qual que é o maior drama? Que o Lula botou nos Correios um cara que não sequer sabe enviar um AR. É um advogado que famoso por ser o churrasqueiro do Lula. Ah, não, vai. Então, assim, botaram o churrasqueiro do Lula nos Correios e vocês acham que o resultado ia ser o quê? Fizeram o churrasco dos Correios, né? E agora sobraram o quê? As cinzas dos Correios. Então é isso. Mas o salário, outro dia, né? A gente trouxe aqui no programa, o salário do presidente do Correios vai bem, obrigado, né? Esse é o filé mignon. Pegou o filé mignon e a picanha tá com eles. Agora sobraram as cinzas. De coração pro pessoal e filé mignon pra ele. E eles tentaram alugar carros de luxo também, né? Pra diretoria. Não, assim, eles fizeram carne de porco, literalmente com os Correios, e o resultado é esse. Agora, qual que é o problema? Se os Correios quebrarem, teremos um problema também de fato, distribuição de algumas cartas que são necessárias, algumas judiciais, por exemplo, ou envelope ou pacotes com os Correios. Algumas vezes tem até um monopólio, né? Por exemplo, lá, o famoso Centro de Distribuição de Curitiba, onde chega todas as mercadorias do planeta Terra que chegam no Brasil, né? Quem compra na internet as blusinhas da Shine, entre outros, sabe que Curitiba, basicamente, é o epicentro, é o umbigo do mundo. O mundo chega tudo lá e tem um centro de distribuição, onde se paga imposto também. Se isso ficar paralisado, teremos um problema no Brasil. Então, o que os Correios fizeram? Primeiramente, foram para o governo e falaram, quebramos os Correios, passa a grana pública para tentar dar uma animada por aqui. O cara, esse presidente, teve pelo menos a dignidade de pedir para sair, né? Pediu a demissão, e agora o governo, para tentar comprar o Centrão, porque está desesperado para aprovar qualquer coisa até o final do ano que vem, época eleitoral, vai entregar os Correios para o Centrão. Só que vai entregar um Correio quebrado, um Correio cada vez mais ineficiente, um Correio com cabidão de empregos e um Correio onde tem pouco o que fazer. Então, ou seja, é mais uma história triste do governo Lula entre as várias outras. Se repete, né? Nada muda, impressionante. Agora, Carlo Caucci aqui na Revista Oeste trabalha igual um louco, né? E para nossa alegria, né? Tá sempre em Oeste Sem Filtro, inclusive agora fixo, né? Piloto de férias, mandando super bem em Oeste Sem Filtro. Tem um quadro bárbaro no Jornal do Oeste também de economia e escreve para a Revista Oeste. Além dessa matéria do Correios, Paulo, ele escreveu uma outra agora para essa edição fresquinha com o tema que a gente vai entrar e que tá pegando fogo no Carlo Brasil. Caucci, estilo Geise, né? O Severino da Oeste, né? Tá em todos os programas, né? O seu artigo, nessa edição novinha, 277, você abordou o tema, né, que tá todo mundo falando, o fracasso e a infâmia dos BRICS. Tá aí na tela, né? Você falou que o BRICS teve um desfecho morno, né? E um tanto quanto impactante. Pois é, né? Os BRICS que nasceram no começo dos anos 2000 como um acrônimo que foi inventado por um analista do Goldman Sachs para juntar os países, as economias emergentes, né, que seriam o motor do mundo nos próximos anos. Mas era um negócio meio que uma brincadeira, né, no caso, porque são economias muito diferentes, são países muito distintos, não tem nada a ver um com o outro. Não é como a Europa, que compartilha valores como a democracia, Estado de Direito, que tem uma história compartilhada. Nós estamos falando, por exemplo, dos Estados Unidos e Canadá, que falam até a mesma língua, né? Estamos falando de países como a China, a Índia, que são rivais na Ásia, a Rússia, a África do Sul, o Brasil, que está aqui na América do Sul, ou seja, países muito distintos. Em 2009, tiveram a brilhante ideia de começar a se reunir e criar esse fórum, que não é uma organização internacional, porque não tem sequer um tratado, não tem uma sede, não tem um acordo comercial, não tem nada. Mas eles se reúnem de vez em quando, é o Clube dos Amigos, né? É o Clube dos Amigos, só que esse Clube dos Amigos começou a juntar novos amigos, que são todas ditaduras,
ou estados miseráveis, ou estados em guerra, ou financiadores do terrorismo internacional, países que violam os direitos humanos. Então entraram nos BRICS o Irã, né? Vai entrar agora, está querendo entrar na Bielorrússia, por exemplo. Cuba também é um país candidato. A Venezuela. Ou seja, Uzbequistão, né? É Uzbequistão, Mas que né? maravilha. Isso eu tô sonhando. Só um exemplo, a nata do mundo, né? Então, assim, é um clube dos estados canalha. Virou o clube dos estados canalha. Então, assim, o problema é que isso, claramente, o resto do mundo, que olhava para os BRICS no começo dos anos 2000 com uma certa simpatia, até para interesse em investir nesses países, em cooperar economicamente, em fazer alguma coisa em conjunto, agora olha para os BRICS com uma certa ameaça. Fala, pô, peraí, vocês estão com o Irã, junto com vocês, estão com Cuba, com a Venezuela que entrar, com a Bielorrússia. Então, por exemplo, amigos do Ocidente vocês não são. E além né? de ameaça, provocativos. Exatamente. Inclusive, isso cria problemas para o Brasil, e essa também é parte da matéria, porque o Brasil não é um país anti-ocidental, ou não deveria ser, pelo menos, não temos contenciosos com o resto do mundo, e o brasileiro médio, ele aspira a viver como um americano, como um canadense, como um europeu, em termos de melhoria do seu teor de vida, em ter um maior PIB per capita, maior liberdade de expressão, né, liberdade de movimento, menos impostos, etc. Ninguém aqui aspira a viver como um chinês, ou como um iraniano, ou como um venezuelano. Então, para o brasileiro médio, não faz sentido nenhum se alinhar a essas ditaduras. Mas, além disso, o problema é que o resto do mundo olha para o Brasil perguntando, o Brasil quer ser o quê? Quando crescer, quer se tornar um país mais próximo do Ocidente, como a Argentina está se tornando, ou quer se tornar uma Bolívia um pouco maior, uma Venezuela um pouco maior? Então, esse é o grande dúvida. E o problema é que o governo Lula está tendendo muito mais para a segunda opção, para se tornar uma grande Bolívia, né, inclusive estado falido, além de estado canalha, do que uma Argentina que está renascendo, né, ou um país mais próximo dos blocos da liberdade, né, da Austrália, do Japão, da Coreia do Sul, da Europa, dos Estados Unidos, etc. E Cauty, você esteve lá no Rio, né, na reunião, e assim, é uma reunião cara que poderia ser feita por uma conferência através de chamada, né, de vídeo, porque a imprensa ficou chamando de esvaziada depois. Então, para que foi feito aquilo? Acho que é para sair aquela foto bonita, com fundo do Pão de Açúcar, lógico, mas que atrapalhou e muito a vida de nós que moramos lá, né? Aeroporto fechado, vias fechadas, o turista não pôde aproveitar as praias, você tinha que entrar com comprovante de residência na orla da praia, olha que loucura. Sim. Então, eu fiquei muito impressionada de ver que, assim, não veio presidente nenhum, né? Lógico, óbvio, imagina que o Putin viria com mandado de prisão em aberto. Havia expectativa do presidente do Irã vir, quer dizer, líder do Irã vir. Óbvio que não viria no meio desse olho do furacão, não viria. Então, assim, eu fiquei muito impressionada de a gente gastar esse dinheiro todo, mobilizar tudo isso para, no final das contas, a imprensa. Não, foi uma reunião esvaziada. Não, mas de fato foi esvaziada pelos líderes e pela imprensa, né? Bom, primeiramente, o Rio é sempre uma boa ideia. Então, ir pro Rio, né? Tem gente que gosta de tirar fotinha lá, tem uma primeira-dama que deve curtir também, então... não podemos negar as belezas naturais. Isso é um fato. Né? O shopping no Leblon também. Poxa, mas sai do nosso bolso, é muito caro. Não, é a segunda reunião que eu vou no Rio em menos de um ano, né? Fui no G20 no ano passado, em novembro do ano passado. Também o Rio virou militarizado, né? 30 mil soldados que foram para o Rio, isso tem um custo também. A cidade paralisada, 2 dias de férias, né? Ou seja, sexta-feira, ponto facultativo, isso. E segunda-feira, feriado, ou seja, o PIB do Rio também teve uma reduzida, né? Uma recaída. A cidade travada, porque não andava nem sequer para circular de Copacabana até o aeroporto, basicamente. O aeroporto fechado, inclusive. Exato. Eu fui prejudicado. O meu voo foi transferido para o Galeão. Então, quer dizer, é um custo maior de você sair do Galeão para quem mora na Zona Sul, né? Fica muito mais caro o transporte do Galeão para a Zona Sul do que do Santos Dumont. Né? Então, causou um transtorno danado para depois foi esvaziado só para tirar aquela foto bonita. Exatamente. E até a mídia internacional, que quando essas reuniões são feitas no Museu de Arte Moderna, uma parte do museu, ela é a sala de imprensa. No G20, a sala de imprensa estava lotada, tinha gente disputando até Wi-Fi lá dentro, né? Garrafinha de água, porque faltava, porque a desorganização, press kit que foi feito, media kit feito um número inferior ao número de jornalistas, mesa que não tinha para todo mundo. Única coisa que no G20 sobrava era cerveja. Porque por incrível que pareça, havia, inclusive tem a matéria, não sei se dá para recuperar, né, que eu fiz no G20, tem uma foto que eu tirei da geladeira lá, onde faltava tudo, não tinha nada, água, cerveja. Mas já cheio de cerveja Brahma, assim, em homenagem ao nosso presidente, que é um apreciador, sabemos, né?
Então, assim, vira grotesco, né? Vira ridículo um negócio desse. Aqui no BRICS, nessa última reunião, não teve esse problema, porque o número de jornalistas estrangeiros era muito menor. Sobrava mesas, sobrava tudo, sobrava garrafinha de água, sobrava qualquer coisa, porque havia um menor interesse, porque o Xi Jinping não veio, né, o líder chinês não veio, e a China é o acionista de maioria dos BRICS. 2/3 da economia dos BRICS é a China, sozinha, né? A China foi o grande impulsionador também da criação desse grupo para tentar aumentar a sua influência em cima dos países membros, inclusive do Brasil, né? Então, Xi Jinping não veio, o Putin não veio por causa do mandato da Corte Penal Internacional de prisão, por causa dos crimes de guerra. Mas mandou o bonzinho do Sergei Lavrov, mandou Lavrov, né? Que veio 2 vezes em menos de um ano. Lavrov, 30 horas de voo, entrou né? remoto, né? O Putin entrou remoto, né? O Xi Jinping nem remoto entrou, nem deu explicação, né? A imprensa internacional disse que foi por causa da gafe que a Janja fez lá na última visita, porque a Janja, durante a janta oficial, relembrou, quer dizer, pediu para o Xi Jinping, né, para regular o TikTok no Brasil. Mandar um sensor para cá, um chinês então, de mandou um confiança. sensor para cá, né? Mas você acredita que pode ter sido isso mesmo? Não, eu acho difícil, assim, até critiquei isso, porque se de fato é algo folclorístico, né, mas imagina eu imagino a sobrancelha levantada do Xi Jinping olhando pra Janja, fazendo um pedido como esse, né, quem que é essa mulher fazendo um negócio, e justamente a única frase que o Xi Jinping podia, a única resposta que ele podia dar é: vocês sentem suas leis, vocês que regulam, não vem pedir pra mim para fazer algo assim, mas mesmo assim ele parece que mandou um sensor para o sensor chinês, né, parece até título de um livro, né, O Sensor Chinês, né? O título legal, até falar pro Fiuza fazer o livro O Sensor Chinês, né? Ó, Fiuza, você que tá assistindo a gente, fica a dica, hein? Não, assim, se não fosse trágico, seria dramático, seria cômico um negócio desse, né? Mas, enfim, então o Xi Jinping não veio, o Putin não veio o presidente Erdogan, não veio nem o ditador do Egito, que também é membro dos BRICS, mandou o primeiro-ministro. Então foi bem esvaziado, não se decidiu absolutamente nada, essa parte mais dramática. Torramos centenas de milhões de reais em um país quebrado, né, para não decidir nada. Já se sabia que isso ia acontecer, porque antes dessas reuniões, tem reuniões dos embaixadores, chamados Sherpas, né, que meses antes fazem a ordem do dia, já analisam. Basicamente, eles criam já um pré-BRICS, né, para apresentar o documento para os líderes que só assinam. Não se chegou ao consenso já em abril, né, ou seja, poucas semanas antes. Então já se sabia que não ia resolver nada, porque há divisões muito grandes entre os BRICS. Como que a gente vai achar um ponto de contato entre a China e a Índia, sendo que o Paquistão, que é inimigo da Índia, é aliado da China, por exemplo? Como a gente vai achar um ponto em comum quando a Rússia, que é membro dos BRICS, invadiu a Ucrânia? E o Brasil, na sua Constituição, não pode admitir violações de soberania de outros países. Tanto que tiveram a proeza, né, fizeram a proeza de colocar 5 linhas, só 5 linhas em 38 páginas de declaração final sobre a Ucrânia, sem sequer citar a palavra Rússia. Como se a Ucrânia fosse invadida pelos alienígenas, entendeu? Então o negócio é ridículo. Então decidiram nada. Eles falaram sobre vacinas, 3 anos depois da final da pandemia, falaram sobre questões ambientais, climáticas, sendo que o Brasil tem recorde de queimadas, né, e a China não está nem aí para reduzir as suas emissões de CO2. Falaram de questões assim muito, muito vagas, mas sem nenhum efeito prático para a vida dos cidadãos desses países. Então, esvaziado, muito caro e, no final das contas, perfeitamente inútil. Mas o mais grave é que o Brasil fica com essa mancha de ser o anfitrião de uma reunião de estados canalhas. Caúde. E depois os efeitos são esses. Sim, em 2 minutinhos, por favor, porque o tempo voa com você e todo mundo aqui adora falar, mas daqui para frente, então, todo mundo quer saber. Lula pretende acionar o OMS, tá com uma cúpula lá, que é uma reunião de cúpula com o pessoal para administrar a crise, ver como vai responder para Trump, pensou em colocar a tarifa equiparada. O que você acha que a gente pode esperar aí como retorno? Será que Trump pode pôr o pé para trás e diminuir um pouco essa bomba? Pergunta? Eu só queria complementar se você acredita também que ele ter falado de acabar com o dólar, fazer uma nova moeda, isso pode ter sido a gota d'água para o Trump. Com certeza, com certeza. 2 minutinhos, hein, pelo amor de Deus. Então, sinteticamente, o que eu espero? Tiro, porrada e bomba, né? Então, Ai, meu Deus do céu. Tiro, porrada e bomba, vai ser isso. Dá uma esperança pra gente. Não, com Lula? Não, é assim, eu acho mais fácil a gente ganhar o hexacampeonato do que... Não adianta se iludir. É mais fácil o Palmeiras ter mundial. Mas é fácil quando tem mundial. É
É isso, então, desculpa, palmeirenses, Não para lembrar provoquem essa... os Gostei, gostei. Mas, assim, o que vai acontecer? O Lula tem duas opções. Ou não faz nada, a economia do Brasil entra em colapso, porque perderemos 15% da nossa pauta exportadora, isso é um problemaço, ou ele retruca e enfia 50% de imposto lá, só que o Trump não está de brincadeira. E a gente já viu o que ele fez com a China, quando a China fez exatamente isso, aumentou para 100. A China foi para 100 e foi para 150. Então, assim, não estão... Tanto que a China falou, não, pera, vamos conversar, e estão negociando, que é a razão pela qual o Xi Jinping não veio aos BRICS, está negociando com o Trump. Mas, para responder a Paula, sim, o Lula fez uma besteira gigantesca, porque, primeiro, nunca vai acontecer isso, pelo menos não nessa geração, de que o dólar vai ser substituído, porque não é só imprimir o papel moeda, é ter uma economia pujante, é ser a maior economia do mundo, ter 10 porta-aviões nucleares, é ser um país sério, organizado, e todo mundo quer deixar o seu dinheiro lá, não quer deixar o seu dinheiro no Peru, ou na Bolívia, que eu falava, ou na Venezuela, porque não são países organizados. Né? Não são de países onde a moeda é preservada. E ponto número 2, é uma ideia do Lula. Não sequer está no documento oficial dos BRICS. Ninguém falou disso e até o russo, para tirar o dele da reta, falou, isso foi uma ideia do Brasil, nem vem mais cima de mim. Então, assim, é vergonhoso, é ridículo o nível da crise, a maior crise diplomática dos últimos 50 anos, pelo menos, que o Brasil está enfrentando é essa, por um negócio que saiu da cabeça do Lula, sem nenhum tipo de base teórica, prática e sem o consenso dos outros. Ou seja, de fato, é o festival dos absurdos. Então, pense no absurdo, no governo Lula tem. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.